O pastor fez o convite e prontamente aceitei. E antes de começar a mensagem, queria falar que fiquei muito alegre de ver o Guilherme e aí o Pietro dirigindo, porque eu também sou jovem e quando eu era criança eles eram neném. Então, então é motivo de muita alegria. Tava aqui lembrando uma vez que a gente estava ensaiando para cantata aqui da igreja e o Pietro ele ia cantar uma música, a tia Marta que treinava a gente, tia Marta sempre muito paciente. O Pietro começou a chorar e ela começou a brigar com o Pietro na frente de todo mundo. E não era porque ele é filho dela que ela passava a mão na cabeça. E o Pietro, mas mãe, eu tô chorando de felicidade. E eu tava lembrando desse fato aqui. E também, quando o pastor fez o convite, eu já pensei sobre o que eu iria falar, mas ontem à noite eu até falei com o pastor hoje de manhã. Eu já estava com praticamente tudo encaminhado na minha cabeça sobre o que eu iria falar. O tema já estava pronto e eu já tinha mais ou menos uma diretriz ali do que eu iria seguir. Eu falei, pastor, é normal isso acontecer? Que quando chegou perto da hora de dormir, o Espírito Santo começou a me incomodar e falou para mim naquele momento e fazer a mensagem. Só que já estava na hora de dormir e hoje a minha esposa está de serviço. Aí eu, caraca, falei, B, deita lá que eu vou fazer a mensagem aqui, deve ser algo rápido e eu já vou dormir. Irmãos, 3 horas da manhã que eu fui terminar. E eu nem escrevi tanta coisa assim. Mas o Espírito Santo foi me conduzindo e eu escrevi uma coisa. Aí não é isso. Aí eu riscava. É isso. Caraca, mano. E quando eu deitei, ela falou, já acabou? Eu falei, acabei. Eu falei, caraca, mano. O Espírito Santo me conduziu em tudo que eu iria falar. Eu falei, que experiência gostosa que eu tive hoje. E ser jovem, com toda certeza, é uma das fases mais difíceis que eu acho que um ser humano tem na vida dele. Por quê? Quando você é jovem, você está naquela fase repleta de incertezas e questionamentos. Você não sabe qual vai ser sua profissão, você não sabe se você vai casar com a pessoa que você está namorando, você não sabe se você vai ter uma namorada, você procura um namorado, né, Bia? E você fica cheio de perguntas. E é um negócio que eu, apesar de ter quase a mesma idade, converso muito com o Guilherme, com o Emanuel, com o Eduardo, que são os que ficam mais próximos ali de mim, que eu passei recentemente por tudo que eles estão passando agora. E que quando, quando eu tinha a idade deles, eu sentia que os meus amigos que eram da minha idade, tudo dava certo para eles. E só para mim que as coisas davam erradas. Né, Matheus? Só pra gente que as coisas dão errado. Aí eu estava no colégio MV1, que agora virou Futuro VIP, que é um colégio pré-vestibulando. Caraca, eu não queria esse negócio de faculdade, né? Queria passar no concurso militar. E os meus amigos todos passaram na faculdade pública. Todos. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Vou estudar e vai dar certo alguma coisa. Mas você via do lado, todo mundo progredindo, todo mundo seguindo a sua vida. Aí, tipo, um tava na FRJ, um amigo meu chegou aí para os Estados Unidos, ganhou uma bolsa para estudar lá. Falei, meu Deus, não é possível. A vida de todo mundo tá indo para frente, menos a minha. Não sei se vocês que já são mais velhos lembram disso, mas quando a gente está nesse momento de transição, é uma fase extremamente difícil na nossa vida. E a gente começa até, muitas das vezes, questionar a nós mesmos e a Deus. Que a gente pensa, caraca, Deus, todo mundo tá dando certo. Eu vou para a igreja, eu faço as coisas tudo certinho e minha vida não tá andando. E isso é um alerta que a gente tem que ter com os jovens da nossa igreja. Porque às vezes a gente chega aqui num domingo
alegre, rindo, mas a gente está cheio de questionamento, pensando como vai ser o dia de amanhã, porque quando a gente termina o ensino médio, a gente não é desocupado, a gente é o desempregado e está querendo correr atrás do nosso. E o tema que está proposto para hoje é jovens com um propósito. Irmãos, quando eu era, não deixe de ser, né? Mas quando eu era de efetivo embaixador do rei, o pastor chegou para mim e falou assim, qual é a afinidade espiritual que você se identifica para fazer a prova aqui? Aí eu, pô, pastor, não gosto de fazer montagem não. Montagem é com o Dudu. Ele grava as coisas muito rápido. E esgrima. Esgrima eu tentei, mas eu rasgava a Bíblia toda. Não dava muito certo também. E o pastor falou, olha, eu vou te passar aqui um método que eu acho viável, né, para você. Você vai fazer o pregador leigo. Vamos ver se você se encaixa nessa prova. E até hoje, todas as vezes que eu estou fazendo algum esboço, uma mensagem que eu vou trazer na igreja, eu faço exatamente como o pastor me ensinou. E como todos sabem, estão acostumados com a mensagem do pastor Denilson, jovens com um propósito. Aí o pastor Denilson vem no grego, no latim. Mas eu pesquisei no português. Propósito. Algum irmão aqui chuta o que significa a palavra propósito? Pode falar. A irmã Fátima Blas sempre me segue em Bangu. Toda vez que eu vou em Bangu, ela me vê. O que significa propósito, irmã? Uma coisa que você quer muito para a sua vida. Exatamente. Só que a definição certinha é razão do existir. É aquilo que nos incentiva, exatamente o que a senhora falou, nos incentiva a levar a vida do modo como nós a vivemos. E eu fiz uma pergunta retórica: o que fazer para vivermos um propósito? E eu dividi em 5 tópicos do que nós devemos fazer para viver um propósito. E esse primeiro tópico diretamente para a juventude é entender que apesar de jovem, temos um propósito e a nossa pouca idade não importa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 3, do 1 ao 11. Todos acharam? Ah, tem no Data Benção. Eu falei que eu não era bom em esgrima. E lá fala assim: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: ele correu até Eli e disse: aqui estou, eu não o chamei, volte e deite-se. E ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor, aqui estou. O Senhor me chamou. Ele percebeu
que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando? Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Estamos nesse momento celebrando um culto, Pai, no qual hoje é o dia do Jovem Batista. Que o Senhor possa estar com todos os jovens e que o Senhor possa estar com todos dessa igreja, Pai. Pois sabemos que não só os jovens, mas todos têm dificuldade. E que o Senhor possa estar abençoando a nossa mensagem e que eu seja usado, Pai, através... Que eu seja instrumento, Pai, para que o Senhor possa estar falando através de mim. Em nome santo de Jesus, amém. E eu fui pesquisar com quantos anos Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez. E eu pesquisei bastante e não achei. Mas eu vi em um site que tinha uma ciência comportamental. E que consiste essa ciência? Ela estudava em 1 Samuel o que Samuel fazia. E foram comparando com a idade do que o pessoal da época fazia com os costumes que ele estava fazendo. E eu achei o dado que Samuel tinha em média 12 anos de idade quando ele ouviu a voz do Senhor a primeira vez. Ou seja, você que é jovem, não dê desculpa que você não pode fazer porque você é muito novo, ou que Deus não vai te usar porque você é inexperiente ou não tem tanta maturidade. Porque a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele só tinha aproximadamente 12 anos. Segunda coisa, adquirir responsabilidade pelo que fazemos. Muitas das vezes, o ser humano em si, por completo, mas o jovem, ainda mais, ele nunca tá errado, né? Quando a gente é chamado na escola, a mãe é chamada na escola e sempre fala: mãe, foi tal pessoa que fez isso e me levou a fazer isso. Mas ele nunca faz nada. E eu tinha um professor que ele falava que ele não reprovava ninguém, era o aluno que se reprovava. E é exatamente o que acontece. A gente sempre quer tirar o foco de nós e colocar o foco no próximo. Porque é mais fácil você apontar o erro do que você admitir que você está errando. E eu vi uma história na internet que falava sobre o cara que tinha uma fazenda e perto dele tinha diversas fazendas. Ele pegou o cavalo dele e amarrou o cavalo dele na árvore. Aí o diabo foi lá e soltou o cavalo dele. O cavalo dele foi para a fazenda do lado e comeu a plantação. O dono da fazenda do lado foi tirar satisfação com o dono do cavalo. Eles discutiram muito feio e um matou o outro. O cara que o pai morreu foi tirar satisfação com ele e acabou matando o cara. E o filho foi nessa, um matando o outro, uma família contra a outra. E no final das contas, o pessoal chegou no diabo e falou: tá vendo? A culpa foi sua. As duas famílias ficaram destruídas por culpa sua. E o diabo foi e respondeu assim: mas eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Irmãos, é uma historinha boba, mas é o que acontece. O diabo, ele vai jogar seta. A gente vai pegar se a gente quiser. Ele vai te tentar, porque isso é o que ele acha que é o trabalho dele. Ele vai te tentar. Porém, a gente só vai fazer se a gente quiser. E muitas das vezes a gente quer culpar o cristão em si, né? Tudo que acontece é culpa do diabo.
Mas se a gente parar de olhar um pouco para esse lado e olhar para a gente vai ver que muitas das vezes a culpa do que está acontecendo na nossa vida, obrigado, que eu estou muito gripado. A culpa do que acontece na nossa vida é a nossa mesmo. É a nossa mesmo. Muitas das vezes a gente que leva a gente até o problema. Não é apenas o diabo. Então que a gente possa estar adquirindo responsabilidade pelo que nós fazemos. Terceiro tópico. Para viver um propósito é necessário ter discernimento do que vem do alto e o que não vem. Irmãos, todo mundo sabe, recentemente eu perdi a minha avó, que era membro daquela igreja há diversos anos. E esse ano em especial está sendo o ano que mais marcou a minha vida, em tudo, em tudo. Esse pode não ser o melhor ano da minha vida, mas eu quero viver bastante ainda. Mas eu tenho certeza que 2024 vai ser o ano mais marcante da minha vida, por diversas coisas, por diversos motivos. E um desses foi a perca da minha avó. Todos que conheceram a minha avó sabem que era uma pessoa muito interativa, e a minha avó, ela agia de uma maneira que sem impor, ela fazia que todos ao redor dela fizessem a vontade dela. Por isso a gente sente muito a perca dela, porque ela preenchia muito o ambiente que ela estava. E a minha avó, ela morreu em um mês. Foi de uma hora para outra assim, muito rápido. E fica aquele questionamento, por que que isso aconteceu? E a gente nunca aceita e tal. E uma vez eu estava sentado onde o André está sentado lá. Não, estava sentado onde o Guilherme, desculpa, Guilherme, está sentado. Aí foi um momento de agradecimento. Meu avô estava sentado onde está o André. E a Bianca, onde está a tia Lila. Aí eu abaixei a cabeça assim, estava bem chateado. E a irmã Raimunda, ela estava agradecendo a Deus pelos seus 74 anos de idade. Confere, irmã Raimunda. E eu falei, caraca, essa era a idade da minha avó. E pensei assim, poxa Deus, abaixei a cabeça, ninguém estava me olhando e falei, poxa Deus, por que essa foi a sua vontade? E eu estava de cabeça baixa ainda. E pensei nisso, Deus, por que essa foi a sua vontade? E Deus falou assim para mim, mas essa não foi a minha vontade. Aí eu estava de cabeça baixa, levantei, olhei em volta e não tinha ninguém falando nada. Aí eu abaixei a cabeça de novo e Deus falou comigo de novo. Essa não foi a minha vontade. Eu queria curar ela, mas ela preferiu assim. E aquilo ali foi o divisor de águas na minha vida do pós-luto, que se fala assim, né? Foi o divisor de águas, porque Deus falou pra mim, cara, assim, parafraseando, Deus não falou desse jeito, né? Eu queria curar ela, mas ela não quis. E os irmãos que vinham nos cultos de quarta-feira, vocês vão lembrar agora que minha avó vivia falando que ela estava muito cansada. Era de praxe. De noite, quando eu chegava do trabalho, conversava com a minha avó e tal. Eu sempre, quando ia alguém lá em casa de diferente, eu perguntava para ela a história dela. Eu já sabia, eu sei a história da minha avó de vida, de có e salteado, mas eu sempre perguntava. E ela gostava de falar e a gente ficava ouvindo. E ela sempre foi uma pessoa que nunca teve descanso. E ela pedia nos cultos de quarta-feira descanso e tal. E creio eu que quando ela saiu do Albert para ir para casa, ela teve um encontro com Cristo antes de morrer. Por isso, eu não fiquei chateado porque ela não lutou para viver. Quem viu os últimos dias da minha avó viu que ela não queria. Porque ela teve um encontro com Cristo. Por isso que eu não fiquei chateado depois disso. Porque eu faria exatamente a mesma coisa. Porque quem está na presença de Deus quer mais outra coisa. E eu fiquei com o coração muito tranquilo. E à noite, eu já estava um tempo chateado, eu não estava querendo mais tocar. À noite o Emanuel falou, toca aí, toca aí.
E eu sentei aqui, tava sentado na caixa. E foi culto da família. Eu tava sentado aqui com baixo na mão. Culto da família. O irmão Zé Bento e a irmã Marisa estavam dirigindo juntos. O irmão Zé Bento vai lembrar do que eu vou falar agora. Ele falou, ele falou, irmãos, eu queria pedir para os irmãos para me falar uma coisa pessoal. O irmão Zé Bento vai lembrar do que eu vou falar. Meu pai estava muito doente. E eu fiz uma oração e eu pedi exatamente assim na minha oração: Deus, eu sei que uma hora eu vou perder meu pai, mas se o Senhor puder adiar um pouco, eu peço que o Senhor adie, porque eu acho que eu ainda não estou preparado para perder meu pai. O senhor lembra disso, irmão Zé Bento? Eu estava abaixado, que eu estava tocando, e de manhã eu tinha ouvido a voz de Deus. Irmãos, quando o irmão Zé Bento falou isso, o que ele orou foi exatamente a minha oração. Porque todo mundo sabe que eu casei esse ano. E a minha avó não viu o meu casamento. Eu pedi muito a Deus para que postergasse a morte dela. Porque eu queria que ela visse eu casando. E eu fiz exatamente a oração do irmão José Bento. E quando eu estava de cabeça baixa, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando assim: tá vendo? Deus só faz o que Ele quer. Ele ouve quem Ele quer. Ele ouviu Ele, mas Ele não te escuta. E eu estava tocando ainda, parei no meio da música, olhei para trás, porque eu achei que era o Cássio, cara. Achei que era o Cássio. Tipo assim, eu não sou muito acostumado com isso. E eu olhei pra trás, o Cássio tava lá interativo tocando. Foi quando eu percebi. E eu depois, eu não falei isso com pouquíssimas pessoas. E aí que tá uma alerta que eu queria trazer nessa parte da mensagem. No mesmo dia, dentro da igreja, eu ouvi a voz de Deus e eu ouvi a voz que não era de Deus. Irmãos, ninguém que está aqui está isento de ouvir pensamentos, ouvir vozes que não sejam do alto. E não é porque a gente está dentro da igreja que o diabo não está aqui. É difícil falar isso. Você não vai ver muitas pessoas pregando sobre isso. Mas quando eu era mais novo, não que seja velho, eu já ouvi de muita gente falar que o primeiro a chegar na igreja é o diabo. A gente fica, caraca, nada a ver. Irmãos, acontece. Porque aconteceu comigo. E foi aqui em cima. Eu não tava nem... eu tava no banco, não. Eu tava no altar. E o diabo falou no meu ouvido. Por quê? Porque meu coração estava em paz. Meu coração está em paz. Mas ele queria tirar minha paz. Mas felizmente ele não conseguiu. Porque a voz que eu ouvi de manhã foi muito clara. A explicação que Deus me deu foi muito clara. E é essa mensagem que eu queria estar deixando para os irmãos. Ter discernimento do que vem do alto e o que não vem. Porque para mim foi muito clara. Foi muito direta. Deu para saber que uma foi de Deus e a outra não foi. Porém, muitas das vezes na nossa vida, a gente não consegue ter essa clareza. A gente não sabe se a mensagem que a gente está ouvindo é de Deus ou não é. É tipo aquele lance que você está desesperado por uma resposta de Deus e nada acontece. Aí você vai e pega a vassoura. Se cair para a direita é de Deus, se cair para a esquerda não é. Aí cai para a esquerda você levanta, não, até cair para a direita. Aí quando cai para a direita tu fala, tranquilo que é de Deus. Irmãos, vamos nos atentar a isso. Ainda mais o jovem
que ele está buscando muitas respostas. Colhem dos nossos jovens daqui da igreja. As irmãs que são mais velhas, mais velhas não, mais experientes, me desculpa. Elas falam, poxa, você sempre vem aqui, fala com a gente. Eu sempre falo porque eu aprendi que são de vocês que a gente adquire experiência. E que a sabedoria é que eu não vou fazer errado para quebrar a cara. Muitas das vezes, um conselho que as senhoras me dão, que os senhores daqui da igreja me dão, eu absorvo aquilo e não faço. E eu passo pelo aprendizado sem ter quebrado a cara. E se todo mundo fizesse isso, não estou falando que eu sou perfeito, eu erro muito. Mas isso diminui bastante os meus erros. Só que para a gente ter discernimento, é preciso ter intimidade. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 58, do 6 ao 11. Vou estar lendo aqui. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres o quebrantamento e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que reparas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltem. Está falando sobre jejum, e eu estou falando nessa parte sobre intimidade. Irmãos, esse ano foi o ano que eu tirei minha habilitação, mas os irmãos já devem saber que eu já dirijo há bastante tempo. Desde 2015, meu avô me ensinou a dirigir. E eu dirijo, mas eu não tinha habilitação. Eu já tinha reprovado 2 vezes. Eu nunca bati com um carro na rua, mas eu fui reprovado 2 vezes. Eu ficava indignado com isso. Falei, meu Deus, não é possível que eu não vou passar nessa prova. Aí eu falava até brincando com a minha mãe, Lucas, para com isso. Eu falava, mãe, essa prova é o capeta. Eu não conseguia passar na prova. Então, quando eu fui fazer a prova, minha prova caiu num sábado. Aí eu falei com um primo meu, um tio, né, na verdade, que já é mais velho, o Henrique. Ele é bombeiro, ele conhece um cara que é dono de autoescola. Eu falei, eu vou comprar minha carteira, tô nem aí, vou falar pra ninguém, vou comprar minha carteira. Fui lá nele, conversei com um cara, e me incomodou tanto o fato de querer comprar a carteira. Falei, quer saber, não vou comprar minha carteira não. Mas não falei pra ninguém também, botei só no meu coração. Falei, eu vou fazer um jejum de 1 semana. E a minha prova era no sábado, e a prova da Bianca era na segunda-feira. Falei, Deus,
Só eu e Deus sabia disso. Falei, Deus, eu vou fazer um jejum entre mim e o Senhor, mas é por mim e pela minha esposa. E comecei o jejum. O meu jejum consistia em não tomar café da manhã. E no trabalho, aí, Matheus, eu sou roçador. No sol, parceiro. Tô com aquela máquina da prefeitura lá, aquela lá que o pessoal corta grama. E todo dia de manhã, mas eu falei, Deus, como eu faço um trabalho que é pesado, eu posso beber água? E Deus deixou. Então eu bebia, só bebia água durante a manhã até a hora do almoço. Durante uma semana. E assim foi, todos os dias. E quando eu sentia fome, te orava, o pessoal, vamos pro café. Eu não, vou ficar fazendo um negócio aqui. E assim foi. No sábado, no dia da minha prova, começou, reprova um, reprova outro. Todo mundo que fez aqui sabe como é, que reprova mais do que passa. Já começa o nervosismo e não vai dar certo. Não, vou confiar em Deus, eu fiz jejum, mas não vai dar certo. E foi. Aí cheguei na hora de eu fazer a prova. Irmão, vocês não vão acreditar, mas aconteceu. Minha esposa estava lá para ver. Entrei no carro, ajeitei, cinto de segurança, peguei a chave e falei, posso ligar? Examinador, quando quiser. Botei a chave na ignição, girei, o carro ligou, a chave quebrou na ignição. Ficou aquela chave canivete, ficou a chave dentro e caiu tudo. Não tinha como desligar o carro. Ficou só a chave na ignição. O negócio caiu no chão, no meu pé. Eu olhei para o examinador me olhou. Eu olhei para o examinador, ele me olhou. Eu falei, e agora? Ele, não sei. Eu falei, caraca. Aí ele, pô, cara, não vai dar para fazer a tua prova não. Mas fica tranquilo, não vai pagar o tudo de reprovação não. Eu falei, pô, mas o aluguel do carro é caro, cara. Ele, não, fica tranquilo, a gente vai desenrolar isso lá, porque não foi culpa sua. Porque se o carro morrer, você não vai conseguir ligar ele de novo. E tipo, eu tô falando assim, mas foi muito rápido esse acontecimento. E tipo, foi então, eu entrei no carro, ajeitei o negócio, a chave caiu e eu saí do carro. Aí, Bianca, caraca, Lucas, você já reprovou? Aí eu falei, não, eu, a chave quebrou lá e tal, mas o carro tá ligado. Aí o cara começou a conversar com o meu instrutor lá, aí eu fui lá, cheguei lá, fiquei perto, ouvindo o que eles estavam falando, aí meu instrutor falou que, pô, dá pra fazer a prova, sei lá o que e tal. Aí o cara, mas se ele deixar o carro morrer, eu não me responsabilizo. E eu ouvindo, falando, ah, meu Deus do céu, tudo acontece comigo. Aí o cara foi, desenrolaram lá, aí falou, vai ficar a seu critério. Você quer fazer a prova? Eu não queria. Aí eu falei, deixa eu perguntar pra minha esposa se eu quero fazer a prova. Aí eu fui lá na Bianca e falei, Bia, você acha que eu devo fazer a prova? Se o carro morrer, não tem segunda chance. Vou ficar reprovado. Ela, já pagou o simulado, né? Vai lá e faz. Aí eu cheguei lá. Liguei o carro. Aí o carro já estava ligado, na verdade. Só botei o cinto. Aí trocou o examinador. Ficou a mulher dentro e o cara ficou do lado de fora. E eu fiz a prova assim, fui falando e tal. E aí, quando eu fui sair da baliza, o cara falou: olha, você vai, pode tirar o ponto dele aí, que ele não olhou para fora. Aí a mulher foi e falou assim: não, ele olhou sim, ele até falou. Aí tá bom. Eles entraram no carro e eles começaram a discutir entre eles. Ela nem perguntou se eu conhecia o percurso, só que eu já reprovei 2 vezes, o pai já estava quase instrutor. Aí ela não perguntou se eu conhecia o percurso, e eles começaram a discutir porque eles estavam reclamando que só eles estavam fazendo o percurso e eu estava fazendo a prova. Eu terminei a prova, eles continuaram discutindo, acabou. Fui aprovado, não perdi nenhum ponto, mas eles também nem prestaram atenção. E assim foi. E assim foi a minha prova. E acabou, fui aprovado. Mas eu ainda estava em jejum porque faltava segunda-feira a prova da Bianca. Irmãos, o celular da Bianca, ele não está recebendo chamada. Não recebe chamada de jeito nenhum. E ela foi fazer a prova, eu levei ela na autoescola, 3 e pouca da manhã que eles foram para Santa Cruz.
E fui trabalhar. Falei pra ela, B, quando acabar a prova dela era 9 horas. Falei, B, quando acabar a prova, você me liga. Pra também poder tomar café. Nesse dia, irmãos, eu tava com muita fome. E já tinha passado a minha prova, mas eu falei, não, Deus, eu vou continuar, porque ela também tem que passar. Tá bom, passou, a gente foi fazer a faxina, deu 9 horas. Eu já comecei a fazer a faxina com a mão no celular. Deu 9h30 e nada. Deu 10 horas, eu já comecei a pensar, e ela reprovou e não quer me avisar, deve estar nervosa. Aí eu já comecei. Aí comecei a orar. Tá bom, foi passando 11. Caraca, e nada dela me falar nada. Eu comecei a ficar preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Ela tá muito triste, porque quando eu reprovei a primeira vez eu fiquei muito triste. Aí tá bom. Quando deu quase na hora do almoço, a gente tava no caminhão, indo pro rancho. Já tava pensando, caraca, não deu certo. Ela me mandou mensagem. Ou seja, ela já tava em casa. E ela falou, me mandou a foto direto. Ela já com um negocinho aprovada e tal. Aí eu no caminhão, cheio de gente em volta. Aí eu, glória a Deus! Aí todo mundo ficou me olhando assim. Aí eu, não, nada não. Ou seja, foi muito legal esse momento ali de intimidade que eu fiz com Deus. E agora quando eu quero alguma coisa eu faço jejum. Para Deus entrar com providência. Irmãos, a gente fala de uma maneira descontraída, mas é um costume que vem se perdendo nas nossas igrejas e no nosso meio. Depois de adolescente, eu fiz jejum, se não me engano, 4 ou 5 vezes. Isso é muito pouco para um cristão, porque você perde intimidade. Quando eu fiz o jejum, ali foi um ato de falar, Deus, eu estou desesperado, mas eu sei que o Senhor consegue me deixar tranquilo e entrar com providência. E a Bíblia inteira, quando a gente lê a Bíblia, parece que Deus gosta de emoção, mano. Porque Ele sempre age de uma maneira inexplicável. Hoje na EBD a gente estava falando sobre isso. Que quando Paulo e Silas eles vão até a prisão e acontece um terremoto que abre as celas e desfaz as correntes, mas ninguém saiu. Deus podia muito bem ter feito o carcereiro ter a vontade de abrir e todo mundo sair. Mas Deus gosta de trabalhar aonde a gente não consegue alcançar. Quando a situação já tinha saído do meu controle, foi quando Deus começou a trabalhar. E às vezes, irmãos, a gente acha que a nossa vida está desandando, mas isso é um convite de Deus falando, vem viver o sobrenatural comigo, vem ter uma experiência diferente comigo. E a gente precisa disso, para a gente seguir o propósito. O quarto, ter cuidado com as más companhias. Lá em Gênesis 16, do 1 ao 6, vai falar o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão:
meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu. Sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que de bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Quando a gente estava no PGM, a gente falou sobre isso. E eu falei com o pastor Isaías assim: Pastor Isaías, tem uma senha aí. Lembra? Irmãos, a promessa foi para Sara. Sara queria realizar o desejo do seu marido e confiou a Agar que realizasse. Porém, Agar engravidou e zombou de Sara. Irmãos, nós devemos ter cuidado com quem anda do nosso lado. Agar, ela era escrava. Ou seja, os escravos na época, não, qualquer época, né? Os escravos eles não tinham direito algum. E por algum motivo, não só para agradar o desejo do marido dela, ela também confiou a Agar que ficasse com seu marido. Ou seja, depois a Bíblia fala que Sara começou a desprezar Agar, tratar mal mesmo. E se ela começou a tratar mal, antes ela não tratava. Antes ela tratava bem Agar. Então Agar foi uma pessoa que, apesar de serva, era bem tratada, recebeu confiança, porém, depois que ela recebeu aquele carinho, ela resolveu desprezar Sara. Irmãos, ai, pastor Denilson, posso fazer um negócio que quando todo pastor se forma ele faz? Fazer um negócio que quando todo pastor se forma ele faz? Irmão, olha pro teu irmão do lado e fala assim para ele: tem promessas que Deus quer realizar através de você. Irmãos, a promessa que Deus queria realizar era através de Sara e não de Agar. Mas Agar, depois que Sara insistiu, ainda zombou. Sabe por quê, irmãos? Porque a promessa era para Sara. Mas Sara quis dar um jeitinho. Irmãos, não tentem dar jeitinho nas promessas de Deus para a vida de vocês. Porque Deus, ele trabalha da maneira dele. Lembra que a gente está falando aqui que Deus trabalha de uma maneira diferente? Não convencional? É dessa maneira que ele vai agir na tua vida. Sara sabia que ela não podia gerar filhos, mas ela quis dar um jeitinho. Mas Deus não gosta disso. Deus gosta quando a gente confia nele. E apesar de achar que não vai dar certo, tenha calma. No final, vai dar certo. Ou seja, vamos ter cuidado. Porque se a gente quer viver o propósito, precisamos saber com quem que a gente anda. Irmãos, não precisa ser nenhum estudioso para saber disso. Se você anda com pessoas que querem coisas boas, você vai querer coisas boas. Se você andar com pessoas que o coração delas é voltado para não fazer coisas boas, uma hora você vai acabar se contaminando. Prosseguindo e para finalizar, só vive o propósito quem suporta o processo. Irmãos, é uma frase clichê que muita gente posta, porém pouca gente vive. É muito fácil você falar isso. Pô, só vive o propósito quem suporta o processo. Porém, quando você está no processo, aí encaixa tudo que a gente veio falando aqui nessa manhã. As coisas parecem que só dão errado para você. Para completar, o amigo seu do lado, que só faz besteira, as coisas dão tudo certo para ele. Porque o processo é a parte mais difícil do propósito. Porque é a fase que a gente não tem certeza,
não tem discernimento, muitas das vezes, para diferir se a voz que a gente está ouvindo é de Deus, se não é. Então, irmãos, que a gente possa ter discernimento para suportar o processo e quando a gente estiver no processo, tirar bom proveito dele. Porque as histórias que eu falei aqui foram histórias bem pessoais que na hora me fizeram ficar bem chateado, confesso. Porém, foi através dessa chateação que gerou um testemunho. Foi através da dificuldade que veio a bonança. Então, quando nós estivermos no processo, que a gente possa entender o porquê que a gente está passando por aquilo. Porque só vive um propósito quem suporta o processo. Amém. Está passando a palavra ao pastor Denilson.